falei, eu negociei com os demais pastores da casa, pedi para inverter a nossa escala para que eu pudesse estar aqui hoje nessa manhã tão especial para mim, completando aí 18 anos de casado, no Dia dos Pais, uma data muito tremenda, muito profética em muitos aspectos, né? E eu fico impressionado como quando a gente tem a oportunidade de parar e olhar para trás, quando a gente tem algum tempo de trajetória com o Senhor, a gente pode entender que o Senhor, Ele trabalha e nos conduz através de um caminho. Há um caminho na nossa vida, há uma trajetória que nós somos convidados a viver e a experimentar. E a palavra de Deus, ela está cheia desse tipo de informação. Eu peguei alguns textos que eu quero organizar para que o Senhor possa falar ao seu coração, seja você que ainda não está no caminho, seja você que está andando em caminhos, seja você que já está no caminho. A minha oração nessa manhã é para que você possa alinhar a sua trajetória com a trajetória que o Pai tem para você, que o Espírito Santo de Deus revele ao seu coração e Ele te traga e te conduza de uma maneira muito especial ao destino que Ele tem para cada um de nós. Ele no capítulo 1, versículo 14, Salomão diz: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Então a primeira coisa que a gente percebe na trajetória de vida é que dependendo do que a gente faz na vida, tudo é passageiro, é como correr atrás do vento, não tem subsistência, não vai durar. Pior ainda, em Provérbios 14, 12, Salomão chegou a uma outra conclusão muito tremenda e talvez pior ou associada a essa, porque ele vai dizer o quê? Que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas ao fim são caminhos de morte. E ele não fala isso apenas uma vez, mas ele fala isso duas vezes no livro de Provérbios. Ele fala em Provérbios 14, 12 e Provérbios 16, 25. E é um versículo repetido literalmente duas vezes na palavra de Deus. Então, ou o que a gente faz é correr atrás do vento, ou pior ainda, a gente acha que está no caminho certo e a gente ainda vai dar no caminho de morte. Por quê? Porque todos vamos morrer. Então vamos pensar como é que nós podemos então pensar nos caminhos de Deus. Então tá bom, se meu caminho é ruim, se meu caminho não serve, eu quero os caminhos de Deus. E Deus, Ele fala acerca dos caminhos dEle. O profeta Isaías, no capítulo 55, versículos de 8 a 9, ele fala algo acerca dos caminhos de Deus. Ele apresenta quais são os caminhos dEle para nós. Deus não nos deixa sem revelação, e Ele vai falar com clareza quais são os caminhos dEle. Então Ele diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Ou seja, tragédia total. Os meus caminhos estão errados, os meus caminhos são de morte, eu quero os caminhos de Deus, só que os caminhos de Deus são tão mais altos que eu não tenho como alcançar. A revelação do Senhor eu não tenho como atingir. E ele já fala isso de uma maneira bem clara: o Senhor não nos engana. Como é que a gente faz? Como é que a gente pode então encontrar um caminho para essa vida? Parece que Deus marcou esse texto na minha vida. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. É tremendo, porque eu posso saber que eu estou no caminho certo, mas a lâmpada para os meus pés, ela vai iluminar a minha trajetória num curto espaço de caminhada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não é um holofote para eu ver o que acontece daqui a 10 anos na minha vida, mas ele vai me dando direção a cada dia, porque eu continuo precisando caminhar pela fé. O Senhor não revela todas as coisas, eu posso saber o chamado, eu posso saber onde Ele está me levando, mas eu não conheço a trajetória, eu não sei as provas que eu vou ter que passar no caminho, eu não sei as bênçãos maravilhosas que Ele vai derramar, porque Ele espera que eu confie nele e que eu ande com Ele a cada dia, mas a cada passo, porque a lâmpada para os meus pés vai me iluminar um pequeno espaço da minha trajetória, mas o suficiente para eu caminhar. É por isso que o Senhor espera que você e eu confiemos nele para o que é hoje. A justiça de Deus e a graça de Deus se manifestam, a graça de Deus nos permite alcançar.
A justiça de Deus me permite que alguém eventualmente fez a obra que eu tinha que fazer, porque Ele fala, veja que ninguém tome a sua coroa. Então Ele espera que cada um de nós possa caminhar com diligência o caminho debaixo da lâmpada para os pés e da luz para o caminho, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E nós temos que caminhar e caminhar rápido, e como nós cremos aqui no ministério, remindo o tempo, porque muitos de nós já perdemos tempo, eu já perdi tempo demais, e nós podemos e queremos e devemos orar a Deus para que pela misericórdia dEle, nós possamos caminhar com mais densidade, com mais diligência, com mais intensidade, para alcançar o alvo, para alcançar o propósito, para chegar no fim do caminho, em nome de Jesus. Mas a Bíblia diz o quê? Então, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Um dia eu entendi, me ensinaram, que essa palavra feitura é uma palavra que no grego, ela é uma palavra que você vai reconhecer, é uma palavra poiema. Poiema é a palavra que veio a dar a palavra poema. É a palavra que trata de uma obra única, exclusiva, perfeita, feita de uma maneira peculiar. Se eu perguntar para os grandes compositores aqui presentes, né? Um poema, uma poesia, não dá para fazer 10, 15 de baseada. Vamos fazer um monte de poesia aí, não é isso? Tem que ter uma inspiração, tem que ter uma dedicação para criar alguma coisa. Deus disse que Ele fez isso quando Ele nos criou. Você precisa, de uma certa forma, ser grato a Deus pelo Pai que você teve. E eu sei que tem gente que talvez nem conheceu o Pai. Ainda assim, Deus tinha algo para reparar na sua vida, mesmo que isso seja verdadeiro. Porque você pode agora conhecer Deus, o Pai. Agora, se Ele falhou com você, se você não puder perdoá-lo, você não vai andar para frente com a sua vida, porque Deus estabelece que nós precisamos perdoar os inimigos, muito mais o Pai que eventualmente agiu mal com a gente. Nem que seja pelo simples fato de que se Ele existiu, você está aqui, você não estaria aqui. Tremendo isso, tremendo isso. Muitas pessoas Deus usou o Pai só para gerar uma pessoa. Só isso. E essa pessoa pode ser uma grande bênção. Mas veja, você precisa aprender a perdoar o teu pai. Mas você precisa entender que Deus mandou coisas em você, através dele, como uma figura profética de que Deus tem algo mais para trazer para você. Se você é pai, você, da parte de Deus, você é chamado para apontar o caminho para os seus filhos. Se você é casada com alguém que é pai, você é chamada para fazer parte da trajetória de vida com ele como pai. Depois você vai cumprir o seu papel de mãe, mas você é chamada por Deus para ser uma auxiliadora, porque ser pai nesse mundo está cada vez mais difícil. E o que eu quero dizer para você é que o sucesso em ser pai não está ligado àquilo que o mundo diz que é um sucesso ser pai, mas está ligado àquilo que a palavra de Deus diz para você, o que é um sucesso ser pai. E se você não conhece o que a palavra de Deus disse para você, que você precisa ser, rasgue o que o mundo disse e gaste tempo lendo a palavra de Deus para entender o que Deus te constituiu realmente para ser, e não a pressão que vem de fora, que é totalmente fora da vontade de Deus. É fora do caminho e fora do caminho.